Dá para usar o Google Formulários para coletar os dados quantitativos da minha pesquisa acadêmica? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Pesquisa na Prática eu vou ensinar a usar o Google Formulários em 3 passos super simples. Olá, acadêmicos, tudo bem? Então, muita gente me pergunta se dá para usar o Google Formulários para coletar os dados quantitativos da pesquisa acadêmica. Dá! E a gente precisa ter alguns cuidados para montar o formulário no Google Formulários. E no episódio de hoje, então, eu vou dar 3 passos para você ter esse cuidado e montar um questionário bem legal no Google Formulários. Mas antes de tudo, curte o nosso vídeo aqui embaixo, inscreve-se no nosso canal para se manter informado dos próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês aqui mesmo no Google Formulários como fazer, como ter esses cuidados na hora de construir um questionário. A primeira coisa que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai construir qualquer questionário, seja no Google Formulários ou seja em qualquer outro programa, quais são os tipos de perguntas que você vai usar. Isso está baseado lá na tua revisão de literatura, no teu problema de pesquisa. O Google Formulários, ele tem, esse aqui é o Google Formulários, eu já abri um formulário. E o Google Formulários ele tem alguns tipos de pergunta que ele te oferece. Então, ele permite que você faça uma pergunta que a pessoa ela possa escrever numa caixa específica, um texto curto, ou escrever um texto mais longo. Ela pode ter uma pergunta com múltipla escolha, mas só uma resposta. Por exemplo, escolaridade. Ela não tem como ter 2 escolaridades ao mesmo tempo, do tipo ensino fundamental incompleto e ensino superior completo, né? Precisa de uma coisa para concluir a outra. Então, a múltipla escolha é esse tipo de pergunta, onde só tem uma única resposta. Na caixas de seleção, é aquela pergunta que a pessoa ela pode marcar mais de uma opção, do tipo super simples, que frutas você gosta? Então, eu gosto de maçã, banana e laranja. Ele pode marcar essas 3 opções, ou uma, ou 2, ou 3, quantas opções ele quiser. Na lista suspensa é aquela pergunta onde aparece um menuzinho e a pessoa ela pode então escolher dentre as seleções uma. Esse tipo de pergunta ele é bem utilizado em questões onde tem muitas alternativas, como por exemplo faixas etárias, idades ou estados do Brasil. Depois ele tem uma opção de upload de arquivo que geralmente a gente não utiliza em pesquisas acadêmicas. Depois ele tem a escala linear, geralmente é utilizada quando tem 2 pontos, em algumas perguntas sobre questões semânticas, que a gente chama. Então, por exemplo, como você está se sentindo hoje, alegre ou triste? A pessoa ela tem que colocar nessa escala mais ou menos, ou pontuação com relação à satisfação a algum serviço. Você está muito satisfeito, pouco satisfeito, ou insatisfeito, muito insatisfeito, né? Então, eu tenho essa escala linear, onde ele pode marcar ao longo de vários pontos o que está mais relacionado à resposta que ele gostaria de dar. Então, na hora de escolher as perguntas que você vai colocar no seu questionário, você tem que levar em consideração que tipo de público vai responder. Se é um público mais jovem, que tem mais facilidade de usar celular ou desktop, ou se é um público que tem mais dificuldade de usar tecnologias e talvez tenha dificuldade de responder. Como que você vai pensar isso? Tem um botãozinho aqui em cima chamado visualizar. Se você clicar aqui, ele vai aparecer como o formulário vai ser mostrado para o teu respondente. Então, ao longo da construção desse questionário, vá vendo como vai ficar essas questões para ver se as pessoas elas vão ter mais facilidade ou mais dificuldade de responder. Principalmente se você preferir que as pessoas respondam, por exemplo, no mobile, você vai distribuir através das redes sociais ou de algum aplicativo o link para responder esse questionário e as pessoas provavelmente vão abrir no celular. Então, algumas questões pode ser que, dependendo do tamanho do celular, a pessoa ela não tenha tanta facilidade para ver e você precisa pensar nisso porque assim você pode ter mais ou menos respondentes para sua pesquisa. Quanto mais dificuldade a pessoa tiver para responder, pior é. Então, a gente tem que facilitar bastante para os respondentes para conseguir mais respostas, tá? E a outra dica que eu vou dar para vocês, então, é separar as perguntas em blocos. Como que eu faço isso? O que é separar em blocos? Se eu separar
as perguntas em blocos, aparece páginas diferentes para a pessoa. Então, ela vai responder ali 2, 3 perguntas, vai passar para um próximo bloco, para ela vai aparecer uma nova página com mais 2, 3 perguntas, e aí você consegue separar as perguntas por assunto e a pessoa ela não se assusta com um questionário desse tamanho. De repente, sei lá, são 10 questões, mas como tem muitas alternativas, fica visualizando assim no computador ou no celular, fica um questionário muito longo e a pessoa, ai, nossa, eu vou morrer respondendo isso e não quer responder. Então, às vezes, separar os blocos em 2, 3 perguntas facilita porque a pessoa ela não percebe aquilo como tão grande e fica mais disponível para responder o teu questionário. Mas como que eu faço isso? Aqui no ladinho do Google Formulários, ele tem um botão chamado Adicionar Sessão. Se eu clicar aqui, olha lá que legal, ele divide em 2. E aí eu vou clicar ali no visualizar, ó, eu tenho a minha primeira sessão, vamos dizer assim, digamos que a pessoa responda, ela vai clicar em próxima e aí vai aparecer a segunda sessão. Não tem nada aqui porque eu não incluí nenhuma pergunta, foi só para mostrar para vocês, mas só para vocês verem a dinâmica então de como vai funcionar, porque separa em 2 páginas para a pessoa responder, 2, 3, 4, enfim, dependendo do tamanho do questionário que vocês forem montar, e isso facilita na hora de responder, organiza melhor as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses 3 passos, essas 3 dicas vão auxiliar vocês a montar um questionário legal e ter mais respondentes, mesmo usando o Google Formulários. Aproveitando, se você quer saber como montar a sua survey, como fazer a sua survey, eu vou deixar aqui no link desse vídeo um e-book que a gente preparou com muito carinho para vocês, com muitas dicas de como fazer a sua survey. Então, corre lá e já baixa o teu e-book para poder montar o teu questionário online. Se você tiver alguma outra questão sobre o Google Formulários, sobre algum outro programa ou sobre alguma coisa relacionada à pesquisa acadêmica, deixa aqui nos comentários que a gente fica super feliz de poder ajudar vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!